Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar o dia de hoje, que hoje o assunto promete. Hoje a gente tem um assunto muito legal, eu gosto bastante, espero que os senhores e as senhoras também venham a curtir este momento, né? Vamos falar hoje sobre uma cultura que perpassa o imaginário da civilização, e aí a civilização ocidental traz esta cultura, que no caso é o Egito, de uma forma muito peculiar, caricata e, por que não, exótica. Só que iremos encontrar dentro do universo do Egito Antigo uma série de elementos presentes ainda na nossa cultura. As heranças do Egito na cultura da Grécia e Roma são visíveis, notórias. E depois a gente vai ter essa mesma relação ocorrendo em outros países de língua árabe, e depois a gente consegue perceber que toda essa luta entre o domínio de Constantinopla, Guerra Santa, católicos e muçulmanos, depois católicos e protestantes, grandes navegações, vai fazer com que essa mistura cultural, que será muito peculiar na Idade Média, vai fazer com que haja novas versões do Antigo Egito, e uma delas é o hermetismo. A gente vai falar disso tudo mais para frente. Por ora, estamos no Antigo Egito. Estamos no Egito, portanto, muito, mas muito antigo. Naquelas aulas iniciais que eu falei sobre o crescente fértil, o levante, início da agricultura, isso está acontecendo na Mesopotâmia, isso está acontecendo na Anatólia, isso está acontecendo no Jordão, onde é Canaã, depois vai ser a Fenícia, mais para frente, e está acontecendo no Egito também. E ó, a gente pode expandir isso, tá? Está acontecendo na Índia, está acontecendo na China. De novo, eu vou reforçar que o nosso tempo é muito curto e não conseguimos contemplar todas as culturas. Então, a gente tem um traçado, a gente tem um caminho a percorrer, e esse caminho se iniciou pelo Levante, Mesopotâmia, agora Egito, daqui a pouco Grécia, Roma, para a gente entender mecanismos da arte, da arquitetura e da representação no social, que vai influenciar muito, consideravelmente, o nosso próprio universo brasileiro. Então, já passamos de algumas etapas. A gente já entendeu como que, depois de nômades, os seres humanos pretendem o sedentarismo, como que foi difícil dominar o rio, como que uma confusão de culturas que habitavam a mesma faixa de dois rios acabaram desenvolvendo aquilo que a gente chama por Mesopotâmia, né? Ora um governa, ora é outra cultura que governa, um domina o outro e por aí vai, mas criam cidades resilientes, as cheias do rio, né? E ganham forças militares capazes de enfrentar todos os vizinhos em volta, né? Principalmente o Elão, que a gente não falou, mas era um dos rivais dos sumérios, né? Os elamitas. Enfim, temos vários outros ali. Então, da mesma forma que a Mesopotâmia, e por isso que eu estou usando a Mesopotâmia como modelo de comparação, nós temos, a partir da extensão do rio, dos dois rios, vários povos que vão habitar ali, né? Várias cidadezinhas pequenas que vão habitar essas margens desses rios e vão trocar experiências, tecnologias, ao ponto de que, num futuro próximo, algumas delas se associem e briguem com outras que, por sua vez, também
têm seus próprios processos de associação. No Egito vai acontecer a mesma coisa. O rio em questão é o rio mais importante para o Egito, que é o rio Nilo, né, e seus afluentes ali. De fato, o delta Nilo, que é como se fosse um Pantanal no Brasil, uma região repleta de flora e de fauna, onde a agricultura vai expandir muito rapidamente, muito facilmente, gerando uma certa quantidade de produto que sobra, né, o tal do excedente, e com esse excedente, essas culturas, essas cidadezinhas, elas acabarão desempenhando uma gigantesca, aliás, eu posso dizer essa palavra, capacidade de comercialização no mar Mediterrâneo, tá? Mas isso é um Egito mais para frente, um Egito muito desenvolvido. Ainda estamos num Egito que está apenas alguns séculos sedentário, né? A gente tem várias cidadezinhas ao longo do rio Nilo, e no Egito essas cidadezinhas elas ganham um nome específico. Vamos anotar esse nome? Esse nome é importante. N-O-M-O com acento e S, tá? Para Nomo, tá bom? Você pode até falar Nomo ali. Ou Sepat, com T mudo, na versão árabe aí dos egípcios. Então, um Nomo ou Sepat é o termo que designa, de uma forma bem genérica, todas as civilizações, todas as cidadezinhas, todas as aldeias, as vilas que estão presentes ao longo do rio Nilo. Então, estamos agora no Egito. Veja que de forma semelhante, muito semelhante à Mesopotâmia, o processo de formação da cultura egípcia segue, então, portanto, um padrão. Em Minas Gerais, se você acabar vendo depois de Marquês de Pombal, você acabará percebendo que muitas cidades em Minas também vão se estabelecer próximas de um rio. Então, esse padrão para o assentamento, isso é que é o importante de um estudo sobre história da arte, história da arquitetura. A gente ouve as histórias para saber, começou aí. Então, muito provavelmente, se hoje eu quiser inaugurar a cidade, eu tenho que procurar um rio. Não tenho rio? O que eu tenho que fazer? Porque existirão outras cidades que buscarão, através de outros modelos tecnológicos, um assentamento sem esse protocolo, sem esse padrão de um assentamento próximo ao rio. São 42 nomos ou sepat, 42 vilas, 42 cidadezinhas ao longo do rio Nilo. Você tem as cataratas, as cachoeiras, a parte mais alta, né, um plano alto, assim, um planalto, que a gente chamará essa porção da onde vem a nascente da água de Alto Egito, porque de fato está mais alto, e a partir do momento que vamos caminhando, né, até o encontro do mar Mediterrâneo, a gente chegará no, portanto, Baixo Egito, onde fica esse Pantanal que eu falei ali. Então, veja só que coisa interessante, a gente tem essa formação muito semelhante. Agora, o que se difere, né, professor? É o que você pergunta. O que se difere é que, em determinado momento, você vai ter uma experiência no Egito que não ocorreu na Mesopotâmia. E essa experiência é o que a gente chamará de centralização. A gente já falou sobre a centralização. A centralização não ocorre dentro dos modelos egípcios na Mesopotâmia. Ela vai ocorrer de forma peculiar. Então, é uma pseudocentralização. A gente tem uma centralização apenas de algumas vilas, de algum monarca, de algum lugar ali, né? Mas você continua tendo várias civilizações diferentes habitando a mesma margem do rio. E isso, portanto, você tem várias esferas governamentais
e você tem uma regência daquela geografia de forma descentralizada, né? Não que haja na descentralização um comum acordo, não há consenso. E, portanto, se não há consenso, há muitas guerras e batalhas, o que justifica, por exemplo, a Síria, um povo estritamente militar. Só que no Egito tem uma marcação temporal. Existe um Egito antes e depois. Isso dentro de um Egito antigo, da antiguidade. E essa marcação temporal de antes e depois é justamente o processo de centralização, tá? A gente chama isso de unificação entre o Alto e o Baixo Egito. E é esse o ponto que se inaugura, que vai começar a era dos faraós. Aí começam as dinastias, né? Você vai ter o primeiro faraó de todos, que é Mené, né? É por isso que na aula eu sempre brinco, né? Malandro é malandro, Mené é Mené, porque o cara não deixou outro ou outra tomar o seu próprio poder, ele foi lá e unificou tudo. Não vamos achar que isso é um movimento heróico, que o cara, a partir de um momento especificamente, foi lá e unificou. Então isso é um processo lento, que desenvolveu política, acordo, interesse econômico, isso foi discutido, teve batalha, teve guerra, mas também teve muita coisa no calar da noite, né? Então, não vamos, assim como a gente fez até agora, tornar caricata ou caricato qualquer tipo de ação ou situação, né? Vamos entender isso como um processo de longo prazo, que durante o reinado de Mené, a gente percebe esse processo de solidificação de um único povo. Aí sim. Então temos agora algo inovador, que é o processo de unificação entre o Baixo e o Alto Egito. Então, veja só, se antes você tinha várias cidadezinhas, ou inclusive união de cidadezinhas, o nomo não era a cidade em si, mas uma região que envolvia cidades. Portanto, você tinha, por exemplo, a capital de um nomo, ou seja, a cidade mais importante daquele nomo. Então são 42 nomos. 42 nomos, é gente pra caramba, nossa, é cidadezinha pra caramba, ok? Então veja que façanha sensacional. A partir daí, a gente começa a ter o período dinástico. A gente começa a entender que o Egito tem o seu desenvolvimento nos moldes de governança de um faraó. Então, temos a primeira e segunda dinastia, é a época tinita. Depois da época tinita, nós vamos ter o famoso Império Antigo, da terceira e sexta dinastia, onde, por exemplo, vão ser construídas as pirâmides, essas tais aí que você fecha o olho e lembra, né? Pirâmide de Gizé. Depois a gente vai ter um período intermediário. Aí na 11ª e 12ª dinastia a gente vai ter o Império Médio, né? E o Império Médio é uma coisa interessante porque vai fazer com que a cidade de Tebas tenha a sua proeminência. Depois a gente vai ter um outro período intermediário até o tal do Império Novo. E o Império Novo, vamos ter várias histórias de combate entre o Egito e os hititas, né? Os sírios aí pelo controle assim, tipo, da região, tá bom? Por exemplo, nessa época que a gente vai ter Tutankhamon, Akhenaton, e Akhenaton é o faraó
que trará, diferentemente de todos os faraós antes dele, uma visão unificadora, centralizadora, não apenas do Egito, mas das divindades. É o cara que no meio do politeísmo vai falar, politeísmo agora não, agora aqui, galera, é monoteísmo. Temos um único Deus. E eu vou obrigar todo mundo a acreditar em um único Deus. Por existir um faraó no Egito que vai falar sobre a existência de algo único, mono, ao invés de poli, vamos ter as ressonâncias disso na Grécia, em Roma e outras civilizações. Então, guarda aí um pouquinho, que mais para frente a gente fala. E aí vamos ter todo o processo de disruptura da cultura do Egito. O Egito tem a sua ruína, né, enquanto civilização, vai ser dominado por outros povos, e principalmente a gente termina essa parte no que a gente chama de período ptolomaico, que é aquele período depois do domínio grego, né? Então Alexandre o Grande passa o rodo ali nas cidades, o tanto que deixa uma cidade lá que se chama Alexandria, não só essa, mas ele constrói 18, 20 Alexandrias aí por onde ele passa, e essa ficou. E Alexandria é uma cidade muito importante, porque depois é onde Yeshua, Jesus, vai acabar estudando, vai acabar aprendendo alguns desses conceitos que a gente vai começar a abordar aqui agora, como também Grécia, Roma, e ele vai voltar aí para Jerusalém com uma carga de conhecimento filosófico que vai fazer com que a nossa própria história seja dividida em antes e depois dele. Mas para chegar nesse cara, a gente tem que pensar numa série de coisas aqui. Então, eu estruturei, por exemplo, os períodos temporais, já abordei com vocês as relações de semelhança e de diferença com a Mesopotâmia, e para a gente caminhar para um lugar confortável, para que a história não fique apenas nessas relações muito pontuais de elementos que caiam na prova, é legal a gente entender algo que eu sei que vocês gostam muito, que é a mitologia dos egípcios, né? Então, estou aqui para falar com vocês sobre a Pzedjet. Palavrinha complicada, né? Você fala, oi, como? Agora você prestou atenção, você já estava lá não sei aonde, voltou a prestar atenção na aula, porque eu falei uma palavra que você não entendeu. Mas deixa eu falar outra palavra que talvez você entenda aqui, tá? Enéade. A palavra Enéade, que vai ser dita pelos gregos, né? Então, começou a Grécia no Egito, tá? A gente já está estudando Grécia a partir do momento que está estudando o Egito. A palavra Egito não é egípcia. Os egípcios não se chamavam por egípcios e nem se referiam ao seu país como Egito. Egito é um personagem da mitologia grega que nasce nos locais aonde a gente está analisando aqui, né? Mas ele é um personagem. Dentro da mitologia da Grécia tem um ser, tem um personagem masculino que se chama Aegyptus. E é esse cara que vai dar um nome, né? Então, a cultura dos gregos, olhando para a cultura desse povo na África, vai chamar eles de o povo que descende do Aegyptus, que é esse cara que está na minha cultura, né? Na minha mitologia. Mas, professor, como é que os egípcios se chamavam, se Egito é uma palavra grega? Bom, caro aluno, cara aluna, preste atenção aqui, né? Os egípcios se chamavam de Kemet, com T mudo no final, ou terra preta, terra negra. E é aquela areia mais escura que, por exemplo, a gente acaba encontrando nas praias do Espírito Santo aqui no Brasil, né? Então, é essa terra escura que dará o nome ao país aonde eles se reconhecem. Então, Kemet é
o nome que os egípcios davam ao seu próprio país. Beleza? Pesedjet é a palavra que os egípcios davam para a sua Enéade. E Enéade é a união de 9 divindades. É um processo da cosmogonia, do surgimento do mundo para os egípcios. A mais famosa delas, que é o que a gente vai acabar utilizando, tá? É da cidade de Heliópolis. E eu não estou falando de Heliópolis, a maior favela de São Paulo, não. Eu estou falando Heliópolis, a cidade do Sol, que fica no Egito, tá? Hélio, Sol, Polis, cidade. Heliópolis é a cidade do Sol, que fica no Baixo Egito, lá no delta do Nilo, tá? Então, Enéade é a história que se conta sobre as 9 divindades. As primeiras 9 divindades ali. E nesse ponto, a origem do mundo tem partes muito peculiares, muito parecidas ali com a Mesopotâmia, mas também tem um momento onde a gente se difere completamente. Então vamos lá, por partes. O cosmo na Mesopotâmia começa com Tiamat, que é o caos, uma força das águas. Caos no Egito também vai ser a força das águas, ok? E essa força das águas, ela mais para frente vai ter a representação de uma serpente. Essa serpente, a Pep, vai ser, né, a que nasce do ovo cósmico, e ela é a representação do caos. Então, olha só que legal. Na Mesopotâmia, nós teremos um dragão marinho, uma serpente marinha, que vai ser a representação do caos. No Egito também a gente tem uma serpente que vai ser a representação do caos. Show de bola até aí? Beleza, beleza, beleza. Então, no meio da água nascerá uma montanha, e no alto dessa montanha nasce, de repente, eis nihilo ali, um único Deus masculino. Não há uma contraparte feminina, é só um masculino. Então presta atenção. O importante é que aqui, desde sempre em Heliópolis, os registros escritos irão demonstrar que a primeira divindade é só masculina e se chama Atum. Atum, tá? O caos era chamado de Nun, N-U-N, Nun, ok? Então emergiu uma colina primordial e lá em cima estava um deus, que era chamado de Atum, igual peixe, Atum, ok? Agora, esse deus, do alto da colina, irá se masturbar. Então, dentro da cultura egípcia, o surgimento dos outros deuses é decorrido a partir de um ato de masturbação. Então, do sêmen que é produzido desse ato de masturbação do deus Atum, vão nascer 2 divindades, que é o ar, Shu, e a umidade do ar, que é Tefnut. E esses já são macho e fêmea. Shu e Tefnut vão se acasalar, e dos dois, do ar e da umidade, vão nascer outros 2, mais um casal, mais um macho e mais uma fêmea. O macho é a terra, chamado de Geb, e a fêmea é Nut, que é o céu. Aqui nós vamos ter a mesma explicação que temos na Mesopotâmia. Terra e o céu são amantes e, de repente, o ar está no meio deles. Então, Geb está deitado, Nut está por cima dele, e vem o pai, que é o ar, Shu, e levanta a filha
deixando para sempre a filha arqueada no ar. Então a percepção dos egípcios é: a terra é plana, então Geb está deitado, e nós temos um arco que é o próprio céu, a tal da abóboda. E esse arco é o corpo de Nut, tipo fazendo prancha, sabe? Ela está se alongando, só que ela está se alongando desde o início do nosso planeta, né? Só que, ou seja, para o abdômen dela não ficar trincando e ela passar mal, o pai entra ali de baixo para sustentar a própria filha no alto, tá? E o pai é o ar, que é Shu, que está sempre em relação com a umidade, Tefnut. Tá? A mesma explicação do choro a gente pode ter aqui, tá? A explicação da chuva, tá bom? Céu e terra agora vão gerar 4 filhos. Então veja, nós temos 9 personagens: céu, Nut, Geb, terra, Tefnut, que é a umidade, Shu, que é o ar, e Atum, que é o pai. Ok, então esses aí são os seres que representam as forças da natureza. Lembra na Mesopotâmia que a gente fez essa distinção? Que primordialmente as divindades são forças da natureza, e daqui a pouco, quando o ser humano começa a controlar as forças da natureza e desempenhar funções sociais, as divindades vão ter um emprego, elas vão desempenhar funções sociais também. No Egito vai acontecer a mesma coisa. Então os filhos do céu e da terra, de Geb e Nut, vão ser os 4 importantes dentro da mitologia do Egito, agora, que vão ser casais também, tá? Que são Osíris e Ísis, e Set e Neftis. Então, esses são 2 casais. Ísis vai se casar com o irmão Osíris, Neftis vai se casar com o outro irmão Set. E daí a gente começa a ter um reinado. Por quê? Porque Osíris também será um faraó. Nesse momento, antes que a gente dê uma continuidade aqui, é importante a gente dizer que na Mesopotâmia as religiões tinham um fundamento para legitimar o poder do governante. Lembra que eu falei isso? Eu vou dizer que eu sou fruto de uma divindade. Então, eu sou um semideus. Eu faço parte da linhagem do Deus super fodão que, né, que salvou num passado muito remoto a nossa civilização. E é por isso, por ser descendente de uma divindade, que eu sou o Lugal da Mesopotâmia e todo mundo vai me respeitar. Beleza, era isso lá na Mesopotâmia. No Egito, a gente tem essa relação também, só que em determinado ponto, quando a gente tiver o processo da unificação e a gente tiver as dinastias, o faraó não vai ser considerado como um semideus, ele vai ser considerado como um deus encarnado. Ele é uma versão presente, ele é o que a gente chama de avatar, né? Ele é um avatar de uma divindade. Ele está sendo ocupado, a carne dele está sendo ocupada por uma divindade, por uma entidade. Então, a diferença que a gente tem da legitimação da governança no Egito é que o Egito não é governado por um representante da divindade. O Egito agora é governado por uma divindade. Ponto. Porra, você quer coisa mais forte aí do que isso? Então, se antes só eu tinha contato com a divindade e isso me tornava alguém a representá-la, né, porque eu sou tal qual a divindade, agora eu sou a divindade.
E o que acontece? Essa divindade que vai ser o governador, que vai ser o faraó, é o irmão Osíris, o masculino Osíris. Sete não vai ser o governador. Sete, então, vai ser a contraparte. Vai ser, dentro da narrativa, aquele personagem que representará o porquê que não fui eu o escolhido para governar essa porra? Por que foi o outro? O que ele tem mais aí do que eu? Então, veremos Sete como uma contraparte que, se a gente forçar muito um pouco a barra, a gente pode falar que ele tem inveja e que tudo mais, mas eu não acredito que seja nessa ordem não, né? Ele, de fato, ele vai representar a cisão na possibilidade da união. Então, ele é a desordem, mas ele não é o caos. O caos é a completa incapacidade de organizar, seja lá o que for. Sete sempre desejará a governança e quando ele a alcançar, ele continuará governando. Então não é que Sete é um personagem que trará, por exemplo, um processo de falta de leis, de falta de regulação. Sete é muito mais um anarquista. Osíris, então, é a representação do Estado, é a representação de quem governa, é a legitimidade do poder de quem governa e trará consigo todo o seu aspecto de justiça, de justeza, né? De alguém que tem virtude, capacidade para desempenhar tal função. Mas, se nós temos esse conflito entre irmãos, esse conflito vai se desenrolar. No desenrolar desse conflito, por exemplo, nós temos uma das versões que Osíris tentou seduzir a esposa de Sete. Sete ficou boladaço com o irmão. E aí, em uma festividade, trouxe uma espécie de caixão e fez uma brincadeira com a galera. Aí, moçada, a brincadeira agora é a seguinte: vamos ver quem cabe no caixão? Vamos lá, deixa eu entrar primeiro. Oh, eu não consegui entrar, não coube. E agora, quem é? Vai lá, Ísis. A Ísis também não entrou. Vamos lá. E cada deus foi tentando entrar no caixão dentro da brincadeira. Quando o Osíris entrou, é claro que foi feito sobre medida e o Sete pegou, né, fechou isso e jogou lá longe, lá perto de Canaã, mas longe pra caramba. E como o caixão acabou parando perto de uma árvore, lenhadores, ao cortarem essa árvore, é claro, esquartejaram o corpo de Osíris. Ísis, sua esposa, agora sem o marido, e eu quero fazer uma aspas muito grande, porque eu estou falando dessa forma, Ísis, a esposa, sem o marido, veja como é que eu coloco Ísis numa postura subjugada a figura de Osíris, né? Então Osíris, o masculino, estaria em proeminência a Ísis, e isso se manterá no Egito. Então a divindade feminina, quando está acompanhada do seu consorte, da sua metade, do seu esposo, ela terá uma função coadjuvante. Quando a divindade feminina estiver sozinha, quando ela desempenhar uma função sem desempenhar a função de mãe, de mulher, de viúva e do que for, ela terá uma capacidade narrativa de tomar frente e de ser deveras protagonista. Então, a gente tem horas e horas, para não falar Horus e Horus, que é o próprio filho da Ísis, né? Só que Ísis não pode ter filho, né? Como é que ela vai ter filho? Como é que Horus vai nascer se o marido não está perto para acasalar? Então Ísis
chora, 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 e de tantas lágrimas cria o rio Nilo, e ela navega no rio Nilo buscando as partes do marido. Então veja que o processo da unificação do Baixo e do Alto Egito vai ser legitimado dentro da própria mitologia egípcia, porque cada nomo, cada cidadezinha acabará sendo uma representação de uma das partes do corpo de Osíris. Então é na união entre o Baixo e Alto Egito, é na união das partes do corpo esquartejado de Osíris que será feita a primeira múmia da história no processo de mumificação ou osirificação. Então, o ato de criar uma múmia depois no faraó é justamente porque ele é tal qual Osíris. Então, se Osíris, ao morrer, ele continua vivendo no pós-vida a partir do feitiço de Ísis, que é a osirificação, a mumificação, o faraó também, é claro. Então, mumificar o faraó é permitir com que ele continue vivendo no pós-mortem, né, no após a morte. E por isso a sua casa tem que ser uma casa que proteja o seu corpo da decomposição. Aí a pirâmide, né, com os seus labirintos ali, com os seus sarcófagos e as suas câmaras muito escondidas, a gente consegue corroborar com toda essa história que eu estou contando. Então, Ísis, ao reconstituir o corpo do marido, está faltando uma peça. E se eu te falar que a peça que está faltando é o órgão sexual masculino, é para a gente entender que o roteirista da mitologia tem que ganhar um Oscar, porque toda figura masculina nessa mitologia aí vai ser um ser frágil. Ele tentará ostentar uma posição de força, mas terá um ponto fraco. Então Osíris, que é o manda-chuva, que é o faraó, que é o rei da porra toda, né, não tem o pênis. Ísis vai conceber Horus de uma forma milagrosa. É o que a gente chama de imaculada concepção. Então surge no Egito a primeira fêmea na história que vai dar à luz sem o ato sexual. E é claro, esse menino que vai nascer, Horus, ali é super importante, porque ele já nasce carimbado. Você quer coisa mais divina do que isso? Porque isso segue uma tendência das divindades e não da humanidade. A humanidade não consegue. Uma das partes for infértil, não nasce, não procria. E Horus vem aí para destronar o próprio tio, Sete, que a partir do momento que o irmão foi esquartejado, tomou o poder de forma tirânica, né, de forma imposta. O legal disso tudo é que Horus vai ter que ser escondido, né? Horus não vai ter a possibilidade de se mostrar enquanto criança, com medo de que seja assassinado. A mãe não vai deixar isso acontecer, né? Então depois que Horus fica adulto, ele enfrenta o tio, e nessa que enfrenta o tio, as duas masculinidades vão ser afetadas também. O primeiro, Horus, vai ficar sem um olho, vai ficar cego de um olho, porque o tio Sete deu uma lambidinha no olho e deixou o olho cego. Outras versões contam que o olho acabou sendo perfurado ou foi roubado. E a gente tem os testículos perfurados de Sete, que Horus acabou machucando do confronto. Então, esses personagens, eles são representações da ordem criada no Egito, né? Então nós temos a unificação do Baixo e do Alto Egito, a gente tem Horus como retomada do governo legítimo de um faraó, né? Porque o faraó pode ser assassinado, outro pode tomar o poder, mas isso será para sempre na história do Egito
ilegítimo, não terá legitimidade. Portanto, o herdeiro possui a legitimidade e esse herdeiro poderá reclamar o trono. E 7 vai ser justamente o princípio da descentralização. A tentação que existe na governança de sempre descentralizar. É aquela força de ruptura, de disrupção. Frente a um processo unificado, haverá quem queira desunificar e assim conseguir diminuir o processo de assimetria no poder, porque quem tem interesse em descentralizar também almeja o poder, que sobre a forma centralizada jamais conseguiria tamanha diferença entre o capital possuído por aquele que não tem o poder e por aquele que congrega todos os poderes, né? Então, eu dei uma resumida aqui de uma forma didática nesse assunto. Eu acho que pode ser interessante a gente partir desse início, né? Porque aí a gente vai falar em um faraó especificamente onde o desenvolvimento da escrita e da arte começa a ganhar força, e a partir dessas referências a gente monta todo o nosso escopo, a começar sobre uma análise de cidades, sobre arquitetura, sobre os palácios, os templos, né, sobre a vegetação, sobre as representações iconográficas, a escrita, e temos bastante assunto ainda para falar aqui, tá bom? Vamos para o intervalinho? Eu acho interessante, eu acho que essa aula rendeu bem, e vamos então sim para o próximo, tá? Até o próximo, valeu, tchau, tchau.